capítulo 40. A partir do versículo 3, diz assim a palavra: voz do que clama no deserto. Essa aqui era uma profecia sobre um homem que seria levantado depois de muitos anos. Ele nem existia nessa época. Depois de muitos anos ele seria levantado para anunciar Jesus. Esse homem, essa voz que clama no deserto é João Batista, né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, aconteceu isso que foi profetizado centenas de anos antes. Lembra que João Batista, no capítulo 3, ele levanta e sai para o deserto pregando? E ele diz, voz do que clama no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto. Então, houve uma profecia a respeito dele, mesmo antes dele existir, que anunciaria Jesus. E a profecia está escrita assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale, o que aconteceria naquele tempo, que se cumprisse a profecia? Todo vale será exaltado, ou aterrado, conforme a tradução. Todo monte outeiro será abatido, ou nivelado. E o que é torcido, ou torto, se endireitará. E o que é escabroso e áspero será aplainado, né? Ou os caminhos escabrosos se aplainarão. Esta foi a profecia que Deus deu ao profeta Isaías centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo. E essa profecia se cumpriu quando Lucas, né, um discípulo amado de Jesus, médico, quando ele então escreveu o evangelho, o relato ali no evangelho de Lucas, no capítulo 3, sobre o que aconteceu quando Jesus, a partir dos 30 anos de idade, manifestou-se ministerialmente aqui na terra. João Batista também se manifestava antes, preparando o caminho do Senhor. João Batista começou a pregar o batismo de arrependimento, as pessoas vinham, confessavam seus pecados e se arrependiam como sinal deste novo rumo a ser tomado. Elas eram batizadas nas águas e então João Batista ali é proferido essas palavras novamente, que todo vale será exaltado, né? Ou todo vale se encherá ou será preenchido, todo monte e outeiro será abatido ou será aplanado, né? O que é torcido se endireitará e o que é escabroso se aplanará. E eu quero falar sobre essas 4 situações que acontecem quando Jesus se manifesta. Esses 4 pilares dessa profecia que se manifestam na nossa vida. Não quero tomar muito tempo, poderia ser algo assim bem mais extenso, mas eu quero trazer um raciocínio ao seu coração a respeito de tudo isso. Primeiro, que nós precisamos saber é que Deus sempre prepara um ambiente de convivência debaixo da bênção dele para cada um de nós. O desejo de Deus é que no ambiente que a gente vive, possamos contemplar a manifestação da graça dele, do cuidado dele, da glória dele. Deus deseja transformar o ambiente que a gente vive e alinhar a nossa vida. Não é à toa que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus os colocou no jardim do Éden. O que é o jardim do Éden? O jardim do Éden significa lugar de delícias. Então Deus criou o homem e colocou ele num lugar chamado delícia. Então nesse lugar chamado delícia, o homem poderia contemplar, né, coisas maravilhosas da parte de Deus. Mas sabemos que por conta do pecado, tudo na terra começou a ser deformado. É a queda do homem, porque o homem governaria todas as coisas. Mas a queda daquele que governaria todas as coisas trouxe consequências até para a terra. E a Bíblia diz que após o pecado,
a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, a terra começou a ser afetada. Não é à toa que a gente vê aqui o apóstolo Paulo em Romanos falando, né, que a terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque ela geme, né? Existem muitas coisas distorcidas neste mundo que aguarda que Deus se manifeste através dos filhos. São os filhos e através deles que Deus vai estar manifestando a glória dele para que ambientes sejam mudados e sejam transformados, até ambientes difíceis, como por exemplo o deserto. O deserto, apesar de entendermos espiritualmente que o deserto é um lugar de passagem e é um lugar até necessário para tratamento na nossa vida, ainda assim, a palavra de Deus diz assim: feliz o homem cuja força está em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Não é assim que fala que aconteceria com Jesus? Ele traria uma dessas bênçãos, caminhos aplainados. E o texto diz: em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, torna ele um manancial de bênçãos. Então, mesmo em lugares difíceis, ermos, complicados, deserto, Deus pode abrir rios do deserto e transformar o vale árido, né, de uma maneira assim gloriosa. Nós podemos, e existe um sim da parte de Deus, para que ambientes aonde nós vivemos sejam tocados pela mão de Deus, sejam transformados pela mão de Deus. E esta profecia de Isaías, milhares de anos atrás, essa profecia mostra o que aconteceria quando Jesus se manifestasse. A profecia do início do capítulo todo de 40, do capítulo 40 de Isaías, trata sobre a redenção do povo de Deus. E essa redenção veio por onde, gente? Por Jesus. Essa redenção veio há 2020 anos atrás, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Então, nós, meus amados irmãos, você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, nós podemos experimentar disso. Você que está me ouvindo, nós podemos experimentar desta graça, podemos experimentar desse favor de Deus na nossa vida de uma forma assim, muito gloriosa. E dentro dessa profecia, dentro dessa palavra, aqui o texto demonstra 4 situações. Eu quero falar sobre essas 4 situações e aproveitar para orar com você sobre elas. Qual que é a primeira? Todo vale será exaltado, ou todo vale será aterrado. O que é um vale? O vale é uma depressão profunda que existe na terra. Isso é um vale, né? Por exemplo, as pessoas dizem que Ribeirão Preto é construído num vale, né? Assim, por isso que Batatais é bem mais alto, né? Muito mais alto do que Ribeirão Preto, né? A distância, sim, parece que é altíssima a diferença da altitude de Batatais em detrimento à altitude de Ribeirão Preto. É um vale. O texto diz assim que o vale, né, aquela depressão na terra, ela seria aterrada, né, ela seria preenchida. Todo vale será preenchido, todo vale será exaltado, ou todo vale será aterrado. O que diz respeito a essa primeira palavra, o vale será aterrado? Diz respeito a uma restituição daquilo que foi tirado, subtraído, arrancado da nossa vida. Então, a primeira coisa que Jesus, ao se manifestar, como a profecia de Isaías disse, e como João Batista, lá em Lucas 3, né, decretou o início disso, através da redenção do povo de Deus, que é para nós, em Jesus Cristo, que todo vale seria nivelado, que todo vale seria aterrado. Então, da parte de Deus, para cada um de nós, amados irmãos, existe uma restituição de Deus, daquilo que foi tirado da nossa vida. Eu não estou falando aqui de uma devolução somente. Eu estou falando das duas vias, daquilo que nós podemos restituir agora em Jesus, na vida de outras pessoas, e daquilo que pode ser restituído para nós. Isso diz respeito à alegria, à paz, isso diz respeito também à saúde, diz respeito a muitas coisas que nós podemos buscar da parte de Deus para a nossa vida, tomando posse.
E também tomando consciência, porque restituir aquilo que nós lesamos na vida de alguém também faz parte do caráter de Deus. Existem coisas, irmãos, é verdade, que existem coisas que a gente não consegue mais restituir e que às vezes ninguém vai conseguir mais restituir na nossa vida. Mas Deus pode suprir este vale, este buraco. Deus pode tampar e fechar esta depressão que ficou, este vão, este buraco, esse espaço não preenchido na nossa alma, na nossa vida. O Senhor, com sua graça, com o seu amor, pode nos preencher, restituir. A restituição nem sempre é exatamente aquilo que foi tirado, mas às vezes algo que Deus faz na nossa vida restitui muito mais na nossa vida. Como, por exemplo, a restituição da perda de alguém. Por exemplo, você perdeu alguém. Talvez isso não pode ser restituído mais. Não tem como esta pessoa voltar mais para você. Às vezes, por exemplo, um emprego. Perdeu um emprego, né? E foi uma armadilha do inimigo, ou uma inconsequência sua, ou um problema, perseguição, seja o que for. Talvez esse mesmo emprego não pode ser restituído. Talvez aquela mesma residência não pode ser restituída. Aquele mesmo relacionamento com aquela mesma pessoa não pode ser restituído. Mas a restituição que Deus faz na nossa vida nem sempre se trata da mesma situação. Mas Ele pode preencher com algo diferente, com uma pessoa diferente, com uma circunstância diferente. Ele pode preencher com sua graça, Ele pode preencher com seu amor, com sua bondade, com sua misericórdia. Ele pode trazer um contentamento naquilo que você tinha uma carência. Então vai preencher aquela lacuna na sua vida. Você tinha uma carência determinada, mas ali vem a graça e o amor dele que preenche aquela lacuna, então está preenchido. Não há mais a carência, não há mais aquele desespero. Ele vem e supre isso na sua vida. Talvez você está me ouvindo e você tenha um vale na sua vida existente, um vale. Ainda ele não está nivelado, ele não está aterrado, ele não está preenchido. Ou talvez você causou um vale na vida de alguém. Que o Espírito Santo traga ao seu coração fé para essas duas vias. Fé para você orar e, se possível, restituir, restitua. Se não possível, reconhecer. E se é um vale na tua vida, que você então, pela fé, se aproprie dessa palavra e permita que o Espírito Santo faça isso e restitua na sua vida. Amém? Agora tem uma segunda, meu querido, você que me ouve. A segunda é o seguinte: todo monte outeiro será nivelado. Todo monte e outeiro será nivelado, ou será abatido, né? Nivelado ou abatido. O monte outeiro, diferente do vale. O vale é aquela subtração, né? Aquela depressão. Já o monte outeiro, né? É aquele calo, né? Vamos chamar de excesso, né? O monte outeiro. Mas existe uma diferença entre o monte e o outeiro. A diferença é o tamanho, né? Monte é algo muito grande, muito visível. Todos vêm. É uma saliência na sua vida que todos vêm. Uma saliência na sua alma, um excesso que acontece na sua vida que é visível para todos. Já o outeiro são pequenos montes. E a gente sabe que a grande verdade é que ninguém tropeça no monte. Todo mundo tropeça no outeiro. Porque o monte é muito grande, ninguém tropeça em coisa grande. Geralmente a gente tropeça nas coisas pequenas. Mas a palavra diz que seja o monte, seja o outeiro, será abatido, será nivelado, né? Então, segunda palavra, segunda vertente desta profecia de Isaías a respeito de Jesus, para você e para mim, todo monte e outeiro será abatido. O monte, como eu disse, é aquilo que é muito visível, todos veem. São certos problemas na sua vida que está visível para todo mundo. Qualquer um que olha, vê aquele grande problema tão saliente na sua vida. E a palavra de Deus nos dá uma esperança.
debaixo de uma profecia. Jesus é aquele que abate o outeiro e abate o monte. Só que o outeiro não é algo visível, mas é algo que você sabe que existe. É aquele excesso que existe na sua vida, é aquela circunstância que tem aí junto a você, no seu coração, que você sabe que ela se encontra ali, e aí quando você está olhando a palavra de Deus, quando você está meditando na palavra de Deus, ouvindo isso, está vindo no seu coração essa situação, ela está chegando aí até você, e você sabe que isso precisa ser retirado da sua vida. Às vezes, meus irmãos, às vezes é uma mágoa, né? Uma coisa assim, imprópria, né? Que às vezes não está saliente para todo mundo, mas tem um monte que é visível para todo mundo. Olha que você diz assim, eu queria arrancar isso da minha vida, eu queria arrancar isso, eu queria mudar essa situação que me machuca, eu queria que isso não tivesse mais na minha vida, né? Isso é algo assim que ainda continua existente na minha vida, visível para todos, ou mesmo que seja um outeiro, não visível para todos. Jesus Cristo é a resposta para você. Veja, irmãos, uma profecia desse nível, disponível para todos nós, a gente não pode desperdiçar ela. Nós precisamos usufruir desta palavra. Jesus é aquele que preenche o vale, e Jesus é aquele que abate e nivela os excessos na nossa vida. Permita com que Ele faça isso. Que jeito, pastor? Reconhecendo o que precisa ser preenchido na sua vida, e reconhecer o que precisa ser abatido, excluído, nivelado na sua vida também. Faça isso, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós vamos orar aqui no final, mas se Deus já estiver falando com você, no momento da oração, coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante do Pai, para que o Pai possa fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Qual que é a terceira situação? A terceira situação está aqui nos caminhos tortuosos. Todo vale será exaltado, todo monte outeiro será abatido, e o que é torcido será endireitado. E o que é escabroso ou áspero será aplanado. Então vamos para a terceira. O que é torto será endireitado. Os caminhos tortuosos, eles serão endireitados. Né? O que significa isso? Esse caminho torto fala de uma vida injusta. Esse caminho torto, querido, fala de uma vida imprópria que nós vivemos. Como é o nome literal mesmo, né? Tem gente que anda por caminhos errados, por caminhos tortuosos. A palavra de Deus diz, há caminhos que para o homem parece bom, mas no final dá em morte. São caminhos tortuosos. Cuidado com quem você anda, por onde você anda, o que você tem feito, alguns caminhos que você tem tomado na sua vida, que podem dar em morte no final, que vão atrapalhar muito a sua jornada. Saiba de uma coisa, e não há como arrumar um jeitinho para essa situação. Nenhum caminho torto te levará ao destino correto. Nenhum. Existe um ditado muito dito, uma frase, melhor dizendo, muito dita. As pessoas, talvez muito boazinhas, gostam de dizer muito ela, e as pessoas que não gostam muito da verdade, também gostam de dizer ela. É a frase a seguinte: todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. E é mentira, irmãos. Não é todo caminho que leva a Deus. Não leva. Todo caminho não leva a Deus. Jesus não veio e disse, eu sou um dos caminhos. Porque se Jesus fosse um dos caminhos, nós poderíamos pegar outros e outros caminhos. Aí alguém ia julgar e falar assim, não, esse caminho aqui é melhor. Poderia ser. Porque aí a gente podia falar assim, Jesus é o melhor caminho. Tipo assim, Jesus é a estrada
dupla, né? É uma estrada dupla com acostamento. Que a gente fala assim, ó, você pode ir para São Paulo a partir de Batatais. Você pode ir para São Paulo pegando a Anhanguera, ou você pode ir para São Paulo cortando o caminho, que tem bem menos pedágio, indo por Altinópolis, pegando ali Altinópolis, Cajuru, e indo para outra direção, você vai chegar a São Paulo. Nós poderíamos dizer assim, só que quem disser assim, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é a Anhanguera, óbvio. O melhor caminho é a estrada dupla, né? Você pega uma pista ali e vai tranquilo, telefone de quilômetro em quilômetro, assistência ao usuário de pista e outras coisas mais. Lógico que tem o pedágio, né? Só que é um caminho bem melhor. Jesus não veio se colocar como uma alternativa a um melhor caminho, não. Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus. Não, não é todo caminho que leva a Deus e não é toda religião que leva a Deus. Toda religião é boa? Eu não sei porque eu não conheço toda. Pode ser que muitas religiões são boas para ajudar pessoas em diversos aspectos da sua vida natural, mas querem encontrar com Deus depois de morrer e fizerem o seu velório e sepultarem você. Quer encontrar com Deus? Só se você entregar sua vida a Jesus estando em vida, só com Jesus, e Jesus não divide a glória dele com ninguém, é só Jesus. Jesus é o Senhor, então Ele é o caminho, não há alternativas, queridos. Então, muitas pessoas têm uma ideia de pegar rotas para a sua vida, para chegar naquilo que Deus tem para ela. Não adianta, se você pega uma estrada errada, você não chega no destino correto, você não chega no destino certo. Então, se você quer chegar naquilo que Deus tem para você, naquela promessa, naquele presente que Deus tem para você, naquele futuro que Deus tem para você, naquela bênção que Deus tem para você, você quer o cumprimento dessa profecia na sua vida, então o cumprimento dessa profecia é que precisa ser endireitado esses caminhos errados na sua vida. O que está torto precisa ser endireitado, os caminhos tortos, eles precisam ser endireitados na sua vida. E aí, meu irmão e minha irmã, é você quem vai decidir. Ninguém tem que julgar você. Você que precisa decidir, esse caminho que eu estou tomando, dá futuro bom? Vou encontrar Deus ali? Vai ser bênção para a minha vida? Você está pegando um caminho na sua vida torto. Exemplo, você está pegando o caminho do adultério, por exemplo. O que vai dar, irmãos? Vai dar. Queria falar uma palavra aqui, mas não vou falar não. Vai dar nisso mesmo, vai dar ruim, vai dar ruim. Não adianta você, eu estou pegando esse caminho, não vai ficar bom. Esse caminho aí na sua vida vai te dar solidão lá. Solidão. Você vai chorar amargamente lá na frente. Então, se esse caminho está na sua vida, se livra disso. Livra desse caminho. Negócios ilícitos. Livra desse caminho na sua vida. Esses caminhos errados vão só acabar com você. Vão destruir você. Tem um caminho errado, uma rota que você está tomando, seus pés estão pendendo para um caminho errado. O Senhor está falando com você. Aquele Jesus, pelo seu Espírito, está falando no seu coração. E o que Ele te diz é, eu te ajudo, porque eu sou aquele que endireita os caminhos tortuosos. Ele vai dar um jeito e endireitar você desse caminho tortuoso na sua vida, tá? Não é que Ele vai pegar e passar a mão na sua cabeça e falar assim, não, fica aí mesmo que eu vou dar um jeito de resolver para você. Não, você vai reconhecer, você vai sair desse caminho tortuoso, e aí a sua vida se tornou um caminho tortuoso, e aí Ele coloca você no caminho da verdade e da vida. Amém, queridos? E o quarto pilar? O quarto pilar é sobre o que é áspero será aplanado, ou os caminhos escabrosos. Tem uma tradução que usa o termo escabroso. Escabroso. Então veja do que se trata
a profecia, veja do que se trata a realidade que Jesus faz em nós, que nos rendemos a Ele. Ele faz que Ele aterra os vales e depressões da vida, que Ele nivela ou abate os excessos, sejam excessos grandes ou sejam excessos pequenos, sejam os montes ou sejam os outeiros na sua vida. Ele pega os caminhos tortuosos pelos quais andamos, endireita o nosso caminho, faz veredas de justiça ao nosso Deus. E outra coisa, Ele pega os caminhos escabrosos e Ele aplana os caminhos escabrosos. Quem mexe com madeira, trabalha com madeira, talvez entende bem, né? Talvez até pedreiro, né? Que é se aplainar, né? Então, quando alguém pega uma madeira grande, passa numa máquina chamada plaina. Então, todos aqueles fiapos, né? E situações que tem na madeira, ela é aplainada, ao passo que do lado de lá sai uma madeira lisinha. Os caminhos escabrosos são aqueles caminhos cheios de coisas estranhas. Pedras, pequenos desníveis, buracos, espinhos. Por isso fala escabroso, né? Porque está cheio de coisa que machuca, que degrine, que denigre, situações que atrapalham a nossa vida, não só denigrem, como machucam, afetam a nossa vida. E aí vem Jesus e diz que Ele iria aplainar esse caminho na nossa vida. E do que se trata os caminhos escabrosos? Os caminhos escabrosos, irmãos, são detalhes na nossa vida que tendem a nos machucar muito. Maus hábitos, vícios, mágoas, pequenas situações que a gente deixa para lá e fala assim: deixa quieto, não vou mexer. Pequenas situações que nós resolvemos não tratar na nossa vida e que ao longo do tempo machucam. Situações que poderíamos ter tratado, conversado, exposto, colocado ali diante de Deus ou diante da pessoa e deixamos de lado. Sabe aquela situação que você tem às vezes na família, no casamento, vai deixando, e aquilo vai atrapalhando a sua vida, maus hábitos que você não trata ele, e vai deixando, e aquilo vai machucando você, e vai machucando a sua família. Detalhes às vezes, como por exemplo, às vezes nem são coisas tão ruins assim, mas vão se tornar coisas ruins depois. Pequenas coisas que vão caindo ao caminho. Aquela pessoa que só trabalha e fala assim: quero vencer na vida, estou trabalhando para cuidar da minha família, mas na grande realidade você não está cuidando da sua família do jeito que deveria cuidar, porque aquilo que é essencial está ficando para trás. Aquele negócio que você fala assim: você não deixa a bebida, não deixa o cigarro, ou um mau hábito, né? Pessoas que às vezes fazem uso até de drogas, né? É só um pouquinho, eu consigo, né, me libertar dessa droga aqui, dessa situação, e você vai deixando aquilo, e aquilo lá na frente vai atrapalhar muito a sua vida, vai machucar muito você. Sabe aqueles relacionamentos descartáveis, aquela situação que você deixa se aproximar de você, deixa se envolver, né? Essa moda do mundo, né? Que Deus reprova completamente, essa moda do experimentar, do ficar, né? Do relacionamento sem compromisso, aberto, amizade colorida, sei lá os nomes que se dá para essas tranqueiras aí que não tem nada a ver com Deus, essas coisas que muitos de nós vamos nos envolvendo, e aí aquilo se torna um caminho escabroso lá no futuro, que vai atrapalhar a sua vida, que vai machucar você. Mas Jesus é aquele, meus amados irmãos, que Ele aplana os caminhos escabrosos. Jesus é aquele que vem e manifesta a glória dEle na nossa vida, manifesta o seu poder na nossa vida. Jesus é aquele que veio cumprir essa profecia na nossa vida. Ele veio cumprir essa profecia na minha vida, Ele veio cumprir essa profecia na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo traga essa palavra
ao seu coração, para que o Espírito Santo ministre toda a graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que, através do entendimento dessa palavra, você seja a resposta para o ambiente onde você vive. Olhe para mim, meu irmão e minha irmã. Jesus quer ser a resposta na sua vida, para que através da sua vida, o ambiente onde você vive seja aterrado, seja nivelado, endireitado e completamente aplainado, facilitado para se trabalhar e para se viver. O Senhor conta com você, para que através de você, tudo isso possa acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma passagem bíblica no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 18. Uma passagem muito intrigante, maravilhosa, onde Deus decide destruir um território. E então um homem conhecido como pai da fé, chamado Abraão, um exemplo de fé. Abraão então começa a falar com Deus e eles começam ali a dialogar, a discutir sobre o assunto. E então Abraão começa a falar: não, Senhor, não destrói aquele território não. E se houver pessoas ali, justas ali naquela situação? E então aquele diálogo entre os dois termina Deus dizendo: Abraão, se houverem 10 pessoas naquela extensão tão grande, se houver 10 pessoas justas, por amor a elas, então eu não destruo nada, nada. Pensa num lugar pervertido, pensa. Não sei se você já viu um ou não, pensa. Sodoma e Gomorra, o lugar em discussão, em Gênesis 18, muitas vezes pior. Era um lugar terrível, promíscuo, um câncer ali naquele território, algo assim que precisava ser extirpado, arrancado. E Deus diz assim: se houver 10 pessoas de bom coração, justas, por amor às 10, eu livro todo o resto. Olha só. Quem conhece a história, depois vê o que acontece. Eu não vou contar aqui não, para causar curiosidade, para você ir lá ler, Gênesis 18. Mas, ao ponto de Deus dizer, por amor às 10, não. O que significa? Significa que alguém pode fazer diferença num território, mesmo que seja hostil, mesmo que seja terrível, mesmo que seja tão ruim. Alguém pode fazer diferença. E que esse alguém seja você. Que você faça diferença sempre, aonde você estiver, para a glória do nome de Jesus. Quero abençoar você, para que você continue fazendo diferença, aonde você pisar, aonde você trabalhar, aonde você conviver, aonde você dormir, sua casa, sua família, sua comunidade de fé, igreja, sua cidade, em nome de Jesus. Amém? Quero orar abençoando a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui, Senhor, abençoando meus irmãos. Pai, essa profecia, nós tomamos posse dela. É para nós, Senhor. E ela é para hoje. Ela é para agora. Ela é para esse tempo de graça que o Senhor inaugurou em Jesus Cristo para nós, Senhor. Senhor, que cada um dos 4 pilares dessa profecia se torne uma realidade na nossa vida, Senhor, e que haja uma revelação mais profunda ao coração dos meus irmãos, Senhor, que toda depressão vale, que aonde estiver uma lacuna sem preencher na vida dos meus irmãos, e aonde eles puderem ser instrumentos do Senhor para preencher, que assim seja. Fale ao coração de cada um que vive esse primeiro nível, Senhor. Aonde houver, Senhor, uma saliência como um monte, um outeiro, algo visível aos homens,
ou não visível aos homens, mas visível diante do Senhor, na vida dos meus irmãos. Traga isso à tona ao nosso coração, para que isso seja nivelado, abatido, retirado da nossa vida. Que este segundo nível, Senhor, seja uma realidade na vida dos meus irmãos que precisam da Tua graça. Senhor, que os caminhos tortuosos, Senhor, quem estiver colocando os seus pés e a sua vida em lugares tão perigosos, ó Pai, e tomando decisões tão equivocadas, tão malignas, Pai, em nome de Jesus eu oro para que esta realidade deste terceiro pilar, ó Pai, Senhor, se manifeste na vida dos meus irmãos e que haja um novo rumo, uma retomada, um arrependimento, uma nova rota, para que desfrutem de um caminho reto na Tua presença. E que, Senhor, os caminhos escabrosos, ó Pai, Senhor, que as dificuldades dessa terra, onde o Teu povo tem andado, Senhor, em nome de Jesus, se alguém vive esse quarto nível de dores, sofrimentos, maus hábitos, ó Pai, Senhor, algum vício, algo, Senhor, que tem dificultado, tem tornado a caminhada mais cansativa, mais dolorosa, situações, ó Pai, como uma falta de perdão, uma mágoa, pequenas situações no casamento, na família, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor traga sobre este irmão o Teu favor sobre esta área. Abençoo em nome de Jesus, para que por amor a estes o Senhor preserve territórios, preserve empresas, negócios, família, futuro, igreja, cidade e uma nação, se preciso for. Por amor a estes cujo coração é totalmente Teu, como diz a Tua palavra, aquele cujo coração é totalmente Teu, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Pai, em nome de Jesus, que o caminho sobre a vida deste irmão e irmã floresça debaixo da Tua presença e da direção do Teu Espírito. Eu Te abençoo, meu irmão e minha irmã, e que o Espírito Santo traga revelação ainda mais sobre a Tua vida nesta palavra, e que o Teu coração esteja alinhado, nivelado, aplainado e reto na presença de Deus. Eu Te abençoo, abençoa a Tua vida, abençoa a Tua família, em nome de Jesus, e espero você que pode, presencialmente aqui conosco, sábado e domingo, nas nossas 8 reuniões, em nome de Jesus, amém. Quero abençoar a tua vida, meu irmão e minha irmã, que o Senhor continue trazendo graça sobre o seu coração, sobre a sua história, que o Senhor te abençoe. Espero que esta palavra fale muito profundo na sua vida, para a glória de Deus. Conte conosco no que precisar, e você que pode estar conosco, esteja nas reuniões presenciais, e se não pode, essa reunião não será mais transmitida neste horário das 7h30, a partir do domingo que vem, às 8h30, ela será transmitida aqui, para a glória de Deus. Deus te abençoe, boa semana para você. O Leandro vai estar ministrando louvor, que você continue meditando essa palavra, e que o seu coração seja totalmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém?